Olá, queridos, bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso curso. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quais são as estruturas, né? As estruturas que mantêm as iniquidades. Lembrando um pouquinho o que são as iniquidades, né? Que são uma forma muitas vezes aprendida, de forma errada, que é contra a palavra de Deus, que fere a Deus e fere o nosso próximo, que foi legado pelos nossos pais, que tem raízes geracionais, né? E que às vezes para a gente é só um comportamento, mas que para Deus é pecado, tá? E essas iniquidades, elas estão dentro de nós, às vezes nós nos tornamos essas iniquidades. Tanto que lá em Mateus 15:11, Jesus fala assim, ó, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, tá? Então isso mostra assim que ele veio para quebrar esse paradigma que os fariseus tinham em relação e colocava um jugo em relação ao povo, que o que contaminava o povo era aquilo que eles faziam, se não lavavam as mãos, se não se comiam isso ou aquilo. Então ele veio para quebrar isso, né? E mostrar que o significado daquilo lá era ligado àquilo que o homem ele era e que ele teria que se abandonar, né? Ou ao tipo de animal que era o porco, ou mesmo que o fato de comer sem lavar as mãos, que é justamente comer sem a água da vida, sem a palavra, né? E isso manteria a nossa contaminação. E voltando então para a figura assim, né, da Jerusalém, que é o que a gente não pode perder de vista, assim, né, que é uma cidade, que nós somos essa Jerusalém, e que ela é uma cidade fortificada, e que tem portas, e tem trancas e ferrolhos nessa porta, e tem ainda as torres de vigia. Então essa era a cidade que estava pronta na época de Salomão, depois da construção do templo. Mas que à medida que o povo ele foi pecando, essa cidade ela foi sendo destruída, né? E que o auge dessa destruição foi quando o povo foi para a Babilônia, se tornar cativo, estrangeiro lá. Então é nesse lugar que a gente se encontra, né? Que quando a gente está com as nossas iniquidades, sem confissão, sem arrependimento, a gente é essa cidade sem muro, sem portas, sem intimidade com Deus, porque o tabernáculo também, o templo também tinha sido destruído, e sem governo, tá? Porque o Espírito Santo não consegue nos governar por conta das nossas iniquidades, que é o que governa nossas vidas. Então é nesse lugar que a gente está saindo, através das confissões, do arrependimento, vendo o que realmente tem dentro de nós, né? Das iniquidades que a gente comete e não percebe. Mas essa cidade, ela teria que ser reconstruída, tá? Então ela teria que ser reconstruído o templo, teria que ser reconstruído o governo, e teria que ser reconstruído os muros e também os portões. E por que essa figura, quando a Bíblia fala dos portões e dos muros, né? Qual que é a importância disso pensando numa cidade fortificada? É o que mantém ela segura, né? Contra os inimigos que ela já teoricamente já tenha vencido, tá? Por quê? Porque antes disso, gente, os inimigos eles estão dentro da cidade, porque os muros têm brecha, ou mesmo estão destruídos em algumas partes, então os inimigos entram e saem, ou vivem lá no meio da cidade como sem problema, como se fosse todo mundo amigo, que foi o que aconteceu quando o povo estava corrompido e eles viviam com os inimigos, né? E sabendo disso, né, quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo, ele falou assim, olha, não tem como amaldiçoar aquilo que está abençoado, tá? Que é abençoado. Mas tem como corromper ele de dentro para fora, né? Manda lá as mulheres, elas vão dormir com aqueles homens e eles vão adorar os deuses delas. Então foi isso que corrompeu Jerusalém, né? Foi de dentro para fora. E da mesma forma, o que nos corrompe também é o que está dentro da gente. Então, se esses muros não estiverem novamente levantados, a gente vai estar vulnerável àquilo que os nossos inimigos têm, as alianças com a gente, dentro da gente, né? Um exemplo disso, quando Davi ele pecou, né? Ele fala assim, ó, faze bem a Sião, lá no Salmo 51:17, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Ele está falando, olha, eu estou como uma Jerusalém de muros quebrados ou danificados por conta das minhas iniquidades. Então, reedifica, né? Edifica os muros. Edifica os muros de Jerusalém. Então, volta a estar seguro e protegido com a sua palavra.
E as portas, nós temos muitos versículos que falam sobre portas, né? A porta é um lugar de decisão, um lugar de escolha, né? E tanto que os juízes, eles iam lá, ficavam nas portas e o povo lá ia para ajudar a decidir as suas causas. E fora que muitos outros versículos falam sobre portas. Tanto que lá em Gênesis 4:7 fala assim, ó, o pecado jaz à porta. Deus falando para Caim, você vai escolher o que, Caim? Matar seu irmão? Ou você vai decidir reapresentar a sua oferta, tá? Então é um lugar de decisão. E também tem outros versículos que falam sobre portas, está lá em Apocalipse 3:20, que fala assim, eis que estou à porta e bato. Também está falando, ó, você vai escolher deixar eu entrar na tua vida? E eu ser o teu Senhor ou não? É um lugar de decisão. E outros versículos que falam, lá em Deuteronômio 6:8 e 9, também atarás como sinal da tua mão e serás frontal entre os seus olhos, né? Falando da palavra, né? Em relação a olhos como portas, tá, gente? E também lá em Juízes fala o seguinte, 5:8, fala, a guerra estava às portas, então lugar novamente de decisão, você vai lutar ou você vai deixar ser invadido, tá? Também lá em Salmo 24:7, levantai a porta das vossas cabeças. Lá em Gênesis 24:60, que sua descendência possua a porta dos vossos inimigos. Então tem muitos versículos que falam sobre portas, mas onde é mais claro que fala sobre Jerusalém, a reconstrução das portas, está lá em Neemias, quando o povo volta para Jerusalém e começa a reconstruir os muros e as portas. E lá ele nomeia as portas, que são de 8 ou 9 em relação à quantidade, e daí lá está falando com o nome dessas portas, lá em Neemias 3:32, tá? E essas portas, gente, elas têm qual significado pensando a gente como Jerusalém, tá? Essas portas têm o significado de ser os nossos olhos, nosso nariz, boca, ouvidos, região genital, né? Ânus e ali a nossa parte íntima, onde a gente se reproduz, tá? Então essas portas têm esse significado, né? Por quê? Porque é onde nossos inimigos vão manter eles lá dentro através daquilo que a gente alimenta eles, porque essas portas, elas se serviam para entrar para dentro da cidade o alimento, os animais, e também poderia entrar os inimigos, tá? Ou poderia a gente ter essa comunhão, né, com os inimigos, achando que não era inimigo. Então essas portas em nós também faz isso, né? Nós temos uma iniquidade, então um exemplo, tá? Ligado à imoralidade sexual. Como que eu vou manter essa iniquidade ativa? Eu vou assistir coisas, eu vou ouvir coisas, e eu vou manter essas iniquidades em mim ativas. Ou mesmo, por exemplo, quando eu tenho uma raiz de iniquidade ligada à bebida alcoólica, tá? Lembra que tem aquele versículo que eu falei já para vocês, que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Não tem nada que está oculto em nós e que mesmo a gente não saiba, que a gente não vai revelar. Então, uma pessoa que toma, é cristã, mas eu acho que não tem problema nenhum tomar uma bebida alcoólica de vez em quando. Ela está falando assim, olha, ela está revelando, eu tenho uma iniquidade, né, e que eu vou alimentar essa iniquidade, que ainda não sei quais são as raízes, porque eu não me debrucei em Deus para poder buscar isso, e eu vou continuar alimentando essas iniquidades com o que eu bebo, tá? Com a bebida alcoólica, porque ela está falando, ó, eu tenho uma iniquidade, eu preciso alimentar essa iniquidade, através de quais portas? A porta da boca, né, que vai alimentar essa iniquidade. Da mesma forma, às vezes uma mulher que tem raiz na moralidade sexual, né, lá com seus pais, avós, bisavós, mas é crente, é uma mulher que está ali fiel a Deus, só que ela mostra através das suas roupas que tem raízes ainda que não foram tiradas e não se dá conta, porque ela precisa que aquelas iniquidades sejam alimentadas. Qual que são as iniquidades? Às vezes da inveja de outras mulheres, mas a inveja que está dentro dela também. Às vezes a cobiça dos homens, que ela se sente amada, né? E alimenta as iniquidades de rejeição, até mesmo ligadas à imoralidade sexual que está dentro dela. Então sempre a gente vai contar aquilo que está dentro dos nossos inimigos, mas a gente também vai alimentá-los através dessas portas. Então essas portas mantêm as iniquidades, tá? Então outro exemplo lá do mundo, né? Uma pessoa lá que frequenta terreiro de macumba, um exemplo. Nesses lugares, Satanás sabe disso, para alimentar e para manter a pessoa cativa ali, ele vai alimentar esses sentidos, né? Que as portas nada mais é do que os nossos 5 sentidos, tá?
né? Não só, né, porque também tem o ânus e a região genital, mas que faz parte disso, né? Que também é uma forma de sentido porque é uma forma de prazer. E que lá no terreiro de Umbanda, lá vai alimentar isso. Então vai ter o alimento, tem a comida sacrificada a ídolos, tem a música, tem o cheiro do que está acontecendo ali, tem aquilo que você vê, né? E ainda tem aquilo muitas vezes que você toca e o que você no lugar que você anda, tá? E um outro exemplo disso, de portas, né? Também são a mão e os pés. Tanto que os sacerdotes, quando eles iam ser consagrados a Deus, né? Lá em Êxodo 29, 20, fala o seguinte, que teria que passar o sangue do cordeiro imolado na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e no pé direito, né, no dedo do pé direito. Que está falando assim, ó, que tudo que a gente toca, tudo aquilo que a gente ouve, tem que estar ligado ao sacrifício do cordeiro. Pelo caminho que a gente vai andar, tem que ser ligado ao sacrifício do cordeiro. Porque se isso não acontecer, você vai estar alimentando as iniquidades e isso vai te contaminar se você não cuidar. Né? Então, a Bíblia sempre fala que, mesmo quando ele falava que teria que atar ali, né, a palavra junto aos olhos, né, fronte entre os olhos, por quê? Porque teria que você estar sempre olhando para a palavra para que as suas iniquidades não fossem alimentadas. Lá também no Salmo 101, 13, fala o seguinte, ó, não porei coisas injustas diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Então, assim, né, é nesse lugar que Deus quer que a gente ande, né, de alimentar, de parar de alimentar nossas iniquidades, a gente ter consciência primeiro delas e confissão e arrependimento e depois não mais alimentá-las, mas sim alimentar com a palavra, né, que colocar ali na porta, né, nas nossas portas, a palavra, né, o sangue do Cordeiro representando que toda nossa decisão vai ter que ser baseada nisso e não mais naquilo que antes nos levava a decidir, que eram nossas iniquidades. Então, as portas, gente, é muito importante nessa fortaleza para mantê-la segura e fechada. E para que os nossos inimigos não quebrem, não destrua os muros de dentro para fora. Tá? Por quê? Porque uma fortaleza nunca vai ser destruída de fora para dentro, porque ela tem torre de vigia. Agora, de dentro para fora é quando os inimigos elas estão dentro da pessoa e vai destruindo elas pouco a pouco, como foi com o povo de Deus e depois foi levado para a Babilônia. Tá? Então, o que sustenta as nossas iniquidades são essas portas. Então, vamos fechar essas portas, né, e colocar diante dos nossos olhos aquilo que a Bíblia diz e que é o caminho do Cordeiro, que é o caminho da palavra, que é o caminho da santificação. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula. Até mais.